Eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente duvidoso, e que causa muita dúvida na pessoa que vai escrever. Então eu gostaria muito hoje de fazer uma distinção e para chegar à compreensão do uso da palavra a domicílio ou em domicílio. Qual dessas três palavras, dessas três expressões, dessas três locuções a gente deve usar da forma correta? Existem várias apresentações, existem várias opiniões, inclusive de gramáticos, a respeito dessas colocações, Então eu fiz aqui um apanhado, para inicialmente a gente entender como que essas expressões podem aparecer numa frase. Então, em primeiro lugar, já até para a gente ir eliminando uma delas, é que a palavra domicílio, ela é um substantivo masculino. E, em segundo lugar, como regra geral, não se coloca acento indicativo de crase antes de palavra masculina. Nesses dois sentidos aí, a gente já eliminaria aqui esse a domicílio, porque esse acento aqui que indica que aqui existe uma crase, isso não poderia acontecer porque domicílio é uma palavra masculina e, sendo assim, não se usa o acento indicativo da crase. Lembrando que crase é a fusão de dois As, o A preposição e o A artigo. Como domicílio é masculino, o artigo que vem como determinante é o artigo U e não o artigo A. Nesse caso, a gente poderia pensar que esse exemplo aqui é a mesma coisa que acontece em a pé, a serviço, que são palavras masculinas e que diante delas não pode haver o acento indicativo da crase. Então já eliminamos essa expressão aqui. Ela não existe, Essa aqui a gente já tira, Aí vão ficar apenas a domicílio ou em domicílio. Então, em terceiro lugar, para definir uma preposição, e aqui eu tenho a preposição a, e aqui eu tenho a preposição em. Então, para definir uma preposição antes de uma palavra, é importante verificar se há outra palavra, um verbo, um substantivo ou um advérbio que exija essa preposição. Então, uma preposição ela só aparece quando há uma palavra que exija, que é isso que a gente chama de regência, Então, tem que ter uma palavra regida por uma preposição. Pode ser um verbo, pode ser um substantivo, ou pode ser um advérbio que possam exigir essas preposições. E, em quarto lugar, as preposições, como nós estamos falando, elas têm uma finalidade. Elas servem para quê? Elas servem para ligar palavras. Elas servem para ligar palavras. E, ao ligar as palavras, elas estabelecem entre elas uma relação de sentido. Então, todas as preposições, elas têm uma relação de sentido. Por exemplo, a preposição em, ela normalmente indica uma relação de lugar. É a preposição em que normalmente indica uma relação de lugar. E a preposição a,
ela representa uma ideia de movimento. Então isso aqui é muito importante a gente entender, até para poder entender se a domicílio é correto ou se em domicílio é correto. Porque são duas preposições, né, que devem ser regidas por alguma palavra, como a gente já informou, pode ser um verbo, um substantivo ou um advérbio, que estão a exigir essas preposições. Então é importante entender que cada uma delas estabelece um sentido diferente. Quando se usa o a, né, no caso a domicílio, é porque existe uma ideia de movimento. Quando se usa o em, é a ideia de lugar. Portanto, aí a gente já pode perceber como é possível a gente utilizar um ou outro caso. Isso vai depender do sentido que cada uma delas tiver. E por isso é que esse tipo de problema ele gera muita discussão, né? E às vezes as pessoas que não estudam, que não aprofundam muito essas questões, eles terminam fazendo escolhas erradas. E é importante na linguagem a gente verificar a lógica que a linguagem tem, a relação que as palavras estabelecem umas com as outras. Continuando, nós vamos ver, né, que quando existem verbos que indicam a noção de movimento, verbos que indicam a noção de movimento, como por exemplo o verbo levar, o verbo trazer, o verbo enviar, o verbo ir, o verbo conduzir, etc. Então vejam que esses verbos aqui, eles indicam, trazem, né, a noção de movimento, né? Movimento de ir e vir, né? Nesse caso, vai se usar o a, porque o a vai indicar o movimento. Então, toda vez que você usar o verbo levar, o verbo trazer, o verbo enviar, o verbo ir, o verbo conduzir, ou outro que também expresse movimento, você vai usar o a. Né? Trazer a domicílio, enviar a domicílio, ir a domicílio, conduzir a domicílio, etc. Você vai usar o a. Por exemplo, levam-se compras a domicílio. Correto. Levam-se compras a domicílio. Por quê? Porque o verbo levar está indicando movimento. Então, o a indica movimento. Então, ficaria errado se eu dissesse levam-se compras em domicílio. Porque o verbo aqui está trazendo a noção de movimento. Outro exemplo, esta carta deve ser enviada a domicílio. Deve ser enviada a domicílio. Com verbos que não dão essa noção, que não trazem essa noção de movimento, como por exemplo o verbo dar, o verbo fazer, o verbo atender, o verbo cortar, porque eles não dão essa ideia de movimento, a gente vai usar a preposição em, porque a preposição vai indicar o lugar. Por exemplo, damos aulas particulares em domicílio. Aí fica correto porque o lugar, né? A gente dá aula particular em algum lugar. Atendemos os clientes em domicílio. Novamente a ideia de lugar. Vejam que lá em cima, aqui a ideia é de movimento. E aqui embaixo a ideia é de lugar. Então há essa diferença e vocês podem perceber que eu tanto posso usar a domicílio como posso usar em domicílio. Então o que vai fazer com que eu escolha a ou em? É a ideia, é a noção de movimento ou de não movimento.
Se não houver movimento, reforça o lugar. Se houver a ideia de movimento, aí o a vai ser o mais adequado, porque o próprio a, preposição, indica movimento. Outro exemplo, corta-se cabelo em domicílio. Corta-se cabelo em algum lugar. Então está aqui o uso correto. Por isso que é importante a gente observar isso. Agora, quando se relaciona a palavra entrega, entrega não é verbo, entrega é substantivo. Entrega é substantivo, é importante observar isso. A palavra integra é derivada do verbo entregar, mas não é verbo. Entregar, que é o verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele pede um complemento sem preposição e outro com preposição. Só que o verbo entregar é mais ou menos assim. Quem entrega, entrega algo ou alguma coisa a alguém em algum lugar, Então a ideia do lugar pode aparecer com o verbo entregar. Acontece que a palavra entrega é substantivo. E essa palavra entrega, que é um substantivo, ela tanto pede a preposição a, como pede a preposição em. Então aí a confusão aumenta mais. Então muitos gramáticos discutem isso. Alguns, porque o uso do entrega a domicílio já ficou uma constante na língua, muitos já colocaram isso como uma frase corrente e correta na linguagem. Outros acham que não, né? Que se deve usar em domicílio. Mas já se chegou a um ponto comum, né? Que tanto usa-se a domicílio como em domicílio. E o que pode acontecer? Se você prestar atenção e você raciocinar que a palavra entrega traz a noção de movimento, nesse caso nós poderíamos usar a preposição a, porque a gente está raciocinando que a palavra entrega traz um movimento. Se a gente raciocinar que a palavra domicílio é o lugar, nós vamos utilizar a preposição em. Muitos autores, muitos gramáticos acham que a frase mais correta, né, a expressão correta é entrega em domicílio. Mas há outra corrente que acha que não, que tem que se aceitar a ideia de entrega a domicílio. Então, o que nós podemos entender, e eu concluí isso, né? Que se nós raciocinarmos que a palavra entrega traz noção de movimento, nós vamos usar tranquilamente a preposição a. Se a gente raciocinar que a palavra domicílio traz a ideia de lugar, nós vamos utilizar a preposição em. Portanto, nós poderíamos utilizar assim: minha pizzaria faz, né, o verbo fazer, no movimento, né, faz entrega a domicílio. Ou então essa: trabalhamos com entregas em domicílio. Vejam que no entendimento da primeira existe a ideia do movimento, enquanto que na da segunda existe a ideia do lugar. Trabalhamos com entregas em domicílio, no lugar. Então, isso é importante de se observar na hora de escolher qual a expressão correta que a gente vai usar. Tem que observar a ideia que se quer transmitir para poder você utilizar corretamente. Se é a ideia de movimento ou se é a ideia de lugar. Então, era isso. Espero que vocês tenham compreendido essa explicação.
Até o próximo vídeo.